Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar e na nossa quarta-feira recebendo os comentaristas do nosso espaço, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo. Obrigado, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E deixa aqui, Fábio, um forte abraço a todos os advogados trabalhistas, vez que nosso dia foi comemorado aí no dia 20 de junho. Isso, foi domingo. Que boa lembrança desde o início aqui do Nemer pra gente. Vamos então cumprimentar Cássio Moro. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde a todos os ouvintes. E faço minhas palavras do Alberto. Parabéns a todos os advogados da área trabalhista. Que ótimo. Eles que nos alimentam com tantos temas aqui também, inclusive inseridos aí na rotina, né, dos nossos comentaristas. Vamos aqui falar um pouquinho hoje, no nosso espaço, né, sobre uma discussão envolvendo pandemia, né, Covid-19 e direito do trabalho. As consequências jurídicas, né, dessa contaminação dos trabalhadores e a situação trabalhista, né, junto às empresas, às organizações. Para esse tema evoluir, nós contamos então com um convidado muito especial conosco, já na ponta da linha também, André Araújo Molina, juiz titular do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso conosco, ele que também é pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, professor titular da Escola Superior de Magistratura Trabalhista de Mato Grosso. Doutor André Molina, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um grande prazer, uma satisfação estar com todos vocês. Que bom. Para iniciar aqui essa discussão, antes dos nossos comentaristas também pontuarem, é importante que a gente fale um pouco do enquadramento da Covid como uma doença ocupacional, né, pela observação do INSS. Explica para a gente sobre esse ponto inicialmente, doutor André. Ótimo. A contaminação dos trabalhadores pela Covid, ela pode implicar consequências jurídicas em várias perspectivas, e uma delas é em relação do segurado, o trabalhador segurado com o INSS. O trabalhador ele vai se afastar para o tratamento e tem toda uma implicação de ordem previdenciária. Se o caso do enquadramento, o INSS vai conceder o benefício do auxílio doença acidentário, o trabalhador vai ficar afastado o tempo que for necessário e quando ele retorna deste afastamento previdenciário, ele volta com a famosa estabilidade de 1 ano no contrato. Então, tem toda a repercussão relacionada com a Previdência. E a lei, que é a lei da Previdência, a lei 8.213, de 1991, ela diz que, em regra, essas doenças endêmicas, pandêmicas, altamente contagiosas, a regra é que elas não sejam consideradas como doenças relacionadas ao trabalho. Mas o próprio dispositivo de lei cria uma exceção, dizendo que o trabalhador que é segurado, ele pode demonstrar perante a perícia, né, com o médico do INSS, que a contaminação dele se deu em razão do trabalho, notadamente nas atividades essenciais, o que se chama trabalhadores da linha de frente, atendimento de pacientes, motoristas de transporte coletivo. Então, nesses casos, é sim possível que se reconheça que a Covid é uma doença ocupacional e, com isso, o trabalhador tenha a proteção especial da Previdência, com todas essas consequências do contrato. Seja bem-vindo, doutor André. É um prazer tê-lo aqui conosco no Retrabalho. Uma honra muito grande para a gente aqui do Espírito Santo tê-lo conosco. E esse tema realmente é muito importante. E eu gostaria de indagar, doutor André, na sua opinião, se, como você já até ventilou na sua fala aí, que você acabou de falar, se é possível realmente a Covid ser declarada ou ser configurada como uma doença ocupacional. Queria saber a sua opinião sobre essa questão bem objetiva. Sim, sem dúvida. Agradeço, doutor Alberto, aí a manifestação. De fato, é possível sim. Nós temos que ter em mente que nós não temos uma solução universal. Nem sempre a Covid é 100% ocupacional e nem sempre ela é 100% uma doença comum, pandêmica, endêmica. Nós temos que analisar sempre as circunstâncias do caso concreto para fazer este enquadramento. Como disse, a lei previdenciária é nesse sentido, inclusive há uma nota técnica de 2020, emitida pelo próprio Poder Executivo, reconhecendo a sua obrigação do Poder Executivo, do INSS, em considerar a Covid como doença ocupacional, quando, no caso concreto, ficar demonstrado com uma probabilidade muito grande
que o contágio se deu no exercício do trabalho. Principalmente para aquelas pessoas que durante a pandemia toda continuaram trabalhando, atendendo pessoas, tendo contato. Há, inclusive, até estatísticas médicas nesse sentido, de que há categorias especiais de trabalhadores que teve um aumento muito grande de doença, muito superior à contaminação da média da população, o que demonstra, então, que essas atividades podem ser, sim, enquadradas como doença ocupacional, com toda a gama de proteção previdenciária. O André, Cássio aqui, boa tarde a você. Quero dizer que é uma grande satisfação tê-lo aqui novamente. O André, que tive a honra de trabalhar com ele lá no Mato Grosso, quando eu entrei na magistratura, um profissional de grande destaque desde o início. André, continuando esse papo, até você mencionou a teoria da probabilidade, me parece então que é fundamental em cada caso que haja uma perícia realizada e verifique a situação, se houve ou não a exposição ou contato direto com população, com possíveis infectados. Agora, uma dúvida que surge muito também é, as empresas, assim que identificam que um empregado adquire a Covid, elas têm a obrigação de expedir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ou não? Veja, a emissão do CAT, diz a legislação, Cássio, um grande prazer falar contigo mais uma vez, a legislação diz que o CAT deve ser emitido todas as vezes em que houver diagnóstico de doença do trabalho profissional ou suspeita de selo. Então, naquele caso absolutamente concreto, o empregador reconhecendo que o trabalhador de seus quadros tem contato com população, tem contato com outros trabalhadores, é muito comum isso, por exemplo, no ramo de frigorífico, vários colegas de trabalho em linha de produção, num ambiente fechado, refrigerado ainda, que o vírus se propaga mais fácil. Então, nesses casos em que todo este quadro de probabilidades nós verificamos existente no caso, seria sim a hipótese de emissão do CAT, do comunicado de acidente do trabalho. Então, só completando, num caso em que o trabalhador não fica tão exposto e acaba adquirindo o Covid sem qualquer certeza de que pode ter sido no trabalho, a empresa não precisa emitir a CAT, ainda que seu empregado tenha sido infectado. Essa é a sua posição? Exatamente, é esta a conclusão. Nós dissemos que a presunção nas atividades genéricas, gerais, é de que a Covid é uma doença endêmica e pandêmica, cuja contaminação pode ser dada em qualquer local. Então, o fato de um empregado, de uma atividade simples, qualquer, apresentar um atestado de Covid positivo, a presunção legal é que aquilo não tem relação com o trabalho. É que não tem. Então, haveria uma obrigação de expedir a CAT nessas atividades normais, comuns? Não. Principalmente, só para fechar, quando o empregador toma as medidas e os cuidados que a legislação determina. Uhum. Tem um ponto curioso, antes do Nemer tomar a palavra de novo, só para explicar que até um ouvinte que perguntou, né, ele falou, mas não precisa de criar, né, aqui novos dispositivos por causa da pandemia, que é tão recente. E nas suas palavras, doutor André, a gente entende que os dispositivos colocados, eles trazem, então, a possibilidade de aplicação mesmo durante, o que a gente está vendo aí da pandemia, a situação nova da pandemia, mas os dispositivos, eles podem ser aplicados a essa situação nova. Exatamente. Não há necessidade de legislação nova para tratar deste tema, porque já há previsão em nosso ordenamento, desde 1991, a respeito de doenças endêmicas e doenças pandêmicas. É bom deixar só sublinhado que houve uma tentativa, no ano passado, em 2020, da aprovação de uma medida provisória. A 927, no artigo 29, tentou regular especificamente essa relação de Covid com doença ocupacional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo inconstitucional, ou seja, ele foi retirado do mundo jurídico, e agora, em 2021, quando se reeditaram as medidas provisórias de enfrentamento à pandemia, este mesmo dispositivo nem foi renovado. Então, muito embora tivéssemos uma tentativa de uma lei muito especial sobre Covid e doença ocupacional, a rigor ela não existe, e a lei que nós temos hoje é suficiente para responder a essa situação. Ótimo. Acredito que a manifestação do doutor André é muito precisa e esclarecedora, Fábio e ouvintes, porque quando teve aquela decisão do STF sobre exatamente esse artigo mencionado pelo doutor André na medida provisória 927, muitas dúvidas surgiram. Então, achei que, já com esse nosso bate-papo,
fica muito claro sobre a questão da Covid em relação à eventual caracterização como doença ocupacional ou não. Mas é importante também alertar que, independentemente se for doença ocupacional ou não, o empregado deve, assim, né, apresentar o atestado médico à empresa e esses dias ele vai receber como um atestado médico comum, que muitas pessoas também confundem essa ausência da CAT, achando que também não precisa de eventual atestado médico. E eu queria trazer aqui, doutor André, Cássio, até para dar uma apimentada na nossa conversa, sobre ao entendimento de magistrados ainda de primeiro piso sobre eventual responsabilização objetiva de hospitais, né, em relação à Covid. Mas o tema que eu queria tratar aqui é o seguinte: a recusa da vacina, por exemplo, para esses trabalhadores de frente, de hospitais, médicos, enfermeiros, se o empregado recusa a se vacinar e vem a ser contaminado com a Covid, o entendimento é que, mesmo assim, pode ser configurado eventual doença ocupacional ou não? Veja, doutor Alberto, eu vou responder as duas questões que foram colocadas. Eu estou de acordo que há, sim, a possibilidade, por exceção, de, em algumas atividades, se reconhecer, sim, atividade de risco e responsabilidade objetiva. Eu dou um exemplo muito extremo: o trabalhador, por exemplo, em hospital privado, a linha de frente de atendimento, e cujo hospital sequer toma as medidas de proteção. Nós tivemos notícia pela imprensa de hospitais em que não havia equipamento de proteção. A máscara que a enfermeira utilizava não era sequer aquela regulamentada. Então, nesses casos, há sim, na minha leitura, uma exposição muito grande a risco de contágio, e poderia, nessa situação, haver também a responsabilidade objetiva. Este é um primeiro ponto, que eu estou de acordo. No entanto, o simples fato da responsabilidade ser objetiva não significa uma automática condenação. Deixa eu tentar ser muito claro, porque os ouvintes são leigos. Mesmo que a atividade seja de risco e a responsabilidade seja objetiva, é possível aos empregadores, aos hospitais, comprovarem o que juridicamente se chama das excludentes de nexo causal, ou seja, o rompimento da obrigação de indenizar. E uma das hipóteses é o fato da própria vítima. O trabalhador vai atender pacientes sem o EPI, que lhe foi fornecido por um descuido dele. É uma possibilidade. E me parece, doutor Alberto, que a recusa à vacinação para esses profissionais da linha de frente, cuja vacina já está disponível há muito tempo para eles, uma recusa deles, por qualquer motivo que seja motivo político, ideológico, ou motivo de crença, pouco importa, eu acho que sim, esta recusa pode ser enquadrada como um rompimento de nexo, uma excludente, um fato da própria vítima. Para falar em termos muito leigos, é como se o trabalhador que recusa vacinar e trabalha na linha de frente, ele assume o risco de ficar doente e, eventualmente, isso agravar, então, desonerando a obrigação do hospital nessa situação limite. Deixa eu continuar aqui, então. Falamos, então, na verdade, de três efeitos aqui, né, do contrato. O trabalhador, quando adquire o coronavírus, ele pode ter os efeitos previdenciários, que podem se estender à doença ocupacional, ao receber o benefício previdenciário, alguns efeitos contratuais de suspensão do contrato e até mesmo uma estabilidade, caso haja o nexo causal. E segundo esse fato, o último aventado da empresa, do hospital, por exemplo, não fornecer equipamentos de segurança, pode haver ainda uma responsabilização civil, que pode até ensejar uma indenização para esse trabalhador. Né? É isso mesmo, né, André? Então, são esses três efeitos que podem acontecer dentro do contrato de trabalho. E somente com a culpa da empresa ou a omissão de prestar as medidas de segurança, fornecer os equipamentos, é que ela pode ser condenada, inclusive, a alguma indenização ao trabalhador, é isso? É isso, doutor Cássio, mas não só. Veja, o único fato, acidente ou doença, pode despertar para o direito efeitos em até 7 perspectivas diferentes. O senhor detectou 3 perspectivas no que está correto,
mas nós poderíamos ter outras, inclusive. Uma perspectiva administrativa. Uma empresa de frigorífico com vários trabalhadores na linha de produção, um ao lado do outro, sem equipamento de proteção nenhuma. Isso seria, por exemplo, uma violação administrativa. Essa empresa receberia um auto de infração, uma multa. Veja, uma quarta consequência. Nós poderíamos ter até 7 consequências no limite, mas as 3 principais são essas. Consequências junto à Previdência, consequências decorrentes no contrato propriamente dito, recolhimento de FGTS, do período de afastamento, a garantia provisória de 1 ano, entre outras questões, e também a possibilidade de responsabilidade civil do empregador, pagamento de indenizações, tratamento, pensão, dano moral, dano estético, dano existencial, tudo isso é possível desde que os requisitos específicos de cada uma dessas consequências fiquem demonstrados. Então, em tese, é possível que o INSS considere a Covid como doença, enquadre como doença, mas lá na responsabilidade civil os requisitos não estão demonstrados, e a sentença vai ser de improcedência. Então, é possível, sim, cumular as consequências, mas eu preciso, para tanto, atender o requisito de todas elas. Doutor André, muito esclarecedor o seu ponto de vista trazido. Gostaria de registrar aqui que eu comungo 100% deles. Eu acho que a sua forma de falar está muito clara. E até para tentar esclarecer ainda mais para os ouvintes que estão nos acompanhando, é importante sempre alertar que o equipamento de proteção individual é de suma importância, independentemente da Covid ou não, né? Porque se trata de uma segurança do trabalhador e também do empregador. Então, já fica um alerta aqui, aqueles trabalhadores que não se sintam seguros a desempenhar a sua função em razão da ausência de eventual EPI, que procure o seu sindicato competente ou, enfim, para que possa ter aí um trabalho seguro. Mas, doutor André, trazendo de volta à tona todo esse debate de doença ocupacional, não doença ocupacional, em razão da Covid, eu gostaria de indagar, até para ficar bem claro como tá sendo a sua explicação, que a população não se confunda, né, com atestado médico, não é CAT, não é isso? Não é comunicado de acidente de trabalho. Exatamente, são coisas diferentes. Como é que na prática funciona? O trabalhador ele não está sentindo muito bem, então ele procura um atendimento médico, particular ou público, tanto faz o exame e se detecta, por exemplo, que ele é Covid positivo. O que ele tem que fazer? Ele vai falar com o médico que o atendeu, doutor, e o que eu faço? O médico, com certeza, dará para ele um atestado de afastamento ao trabalho. Ele não vai contaminado para o trabalho. Então, ele deve comunicar ao seu empregador, no dia seguinte, no mais rápido possível, no horário comercial, comunicar ao empregador de que ele está com Covid positivo e ele está com um atestado de, por exemplo, 14 dias. E encaminha esse atestado para a empresa. Hoje é meio muito fácil de fazer isso, por aplicativo de mensagem, manda uma foto do atestado comunicando. Então, esta comunicação é só o atestado particular para justificativa da falta. Então, ele vai faltar, na prática, 14 dias ao trabalho, período de atestado de repouso, e vai receber o salário do período normalmente. É uma falta justificada. Em um segundo momento, detectando que esta contaminação pode ter se dado no trabalho, em razão das especiais circunstâncias em que o trabalho ocorra, aí é obrigação da empresa expedir um outro documento, que é o CAT, o Comunicado de Acidente do Trabalho. O CAT, doutor Alberto, é como se fosse um pedido inicial de benefício previdenciário. É para dar abertura no pedido previdenciário, é o famoso CAT, que hoje é expedido pela internet. Então, expede-se o CAT, nesses casos de suspeita de doença do trabalho, a perícia dele será marcada, o perito do INSS vai fazer o enquadramento como doença do trabalho, se for o caso, e ele vai passar, então, a receber o benefício do auxílio doença acidentária, que é um benefício muito específico para quem é considerado como doença ocupacional. Então, são 2 documentos diferentes. Uma coisa é atestado, outra coisa é CAT. André, vou ampliar um pouco o debate, que é uma dúvida que surge muito entre as pessoas hoje em dia, que é o trabalho no home office.
tanto a Covid quanto até outras doenças ou acidentes podem ser considerados uma doença ocupacional e até mesmo o empregador pode ser responsabilizado em eventual doença da pessoa que trabalha em home office? E a segunda pergunta, como é que uma empresa pode fiscalizar as normas de segurança nesse trabalho doméstico, em casa? Me conte. Veja, doutor Cássio, aí é uma questão bastante, digamos, complexa e muito atual. Qual é a minha leitura sobre a situação? O trabalho à distância, o trabalho em home office ou por meios telemáticos é considerado trabalho como qualquer um outro e não há diferença de tratamento em relação ao trabalho na sede da empresa. Então, o empregador, por exemplo, nesses casos, é obrigado a fornecer ou a ajustar com o trabalhador um ambiente de trabalho que seja adequado, com mobiliário ergonômico e tudo mais. De modo que, se não é fornecido isso, não houve um ajuste entre as partes, o mobiliário, por exemplo, absolutamente inapropriado, e o empregado, ao longo do tempo, venha a ficar com doença de coluna ou LER, coisa parecida, em que se apure que teve relação com este meio ambiente de trabalho, é possível sim, responsabilizar o empregador por esta doença, no nosso exemplo aqui, uma LER, adquirida em home office, porque o empregador teria responsabilidade em relação ao mobiliário, uma responsabilidade compartilhada, mas tem responsabilidade em relação ao mobiliário, à estação de trabalho. Parece-me que esse raciocínio é um pouco diferente em relação à Covid, porque que responsabilidade compartilhada o empregador teria com os cuidados de saúde, higiene e distanciamento social de um trabalhador em home office? Em outras palavras, o que o empregador poderia fazer na porta da casa do trabalhador para saber se visita chegou, se visita saiu, se o trabalhador sai com frequência, se ele não sai com frequência, se ele está tendo cuidado com os familiares. Às vezes o trabalhador está em home office, mas a esposa é médica no hospital. Então, muito mais provável que ele tenha se contaminado em razão do contato íntimo com a esposa e não em razão do trabalho em home office. Então, doutor Cássio, eu acho muito difícil mesmo se enquadrar trabalho em home office como uma possibilidade de Covid como doença ocupacional. É uma hipótese remotíssima que eu nem consigo imaginar alguma situação prática desse enquadramento. Excelente, concordo plenamente contigo. Que bom. Eu ia dizer que realmente conseguimos abordar aqui diferentes observações, não perguntas dos ouvintes, mas que foram sendo tratadas conforme vocês respondiam, né, questionamentos e levantavam esses pontos de vista, como esse do home office que apareceu também aqui, mensagens do Luiz Carlos, Tiago, Maxwell e Bruna. E nosso tempo, ele é um limitador, a gente continuaria com certeza muito mais, porém o convite está aberto para que novas conversas aconteçam, viu, doutor André Araújo Molina? A gente agradece por hoje e que a gente volte brevemente a conversar com tanto esclarecimento como você trouxe hoje. Eu que agradeço, eu permaneço à disposição e desejo aí um bom trabalho para todos. Que bom. Cássio e Nemer, muito obrigado também. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor e doutor André Molina e deixar aqui um fraterno abraço a todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado, André, sempre preciso, com uma profundidade muito grande e um carisma muito acolhedor. Obrigado, Alberto, obrigado, Fábio. Quero dizer que eu estou um pouco triste, eu fiz o teste da Gazeta e descobri que eu sou cringe, eu não sou moderninho que nem o Alberto. E você, Fábio, é cringe também ou não? Um abraço para todos, até mais. Eu deixo um rastro de coisas cringe por onde eu passo. Eu tô desse jeito. Boa. Mas esse é o outro ponto que a gente aborda, então, brevemente. Eu não sei aí se o retrabalho consegue trazer outras leituras diferentes do que a gente já tem, mas agradeço. Bem, a gente deixa aqui o agradecimento, então, lembrando que o doutor André Molina, ele é juiz titular do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e nos atendia nesse retrabalho. Ele também pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, professor titular da Escola Superior da Magistratura Trabalhista de Mato Grosso. Se você pegou pelo meio, quer dividir esse conteúdo, você também pode deixar, então, tudo isso separadinho no formato podcast e compartilhar, né, pelo mesmo formato. Basta você procurar, então, o Retrabalho no formato podcast ou também no perfil que está no Instagram, e aí tem Retrabalho Podcast, que você pode também compartilhar pela sua rede social.